E agora vamos dar início ao primeiro bloco de hoje, com o tema transporte público. É de conhecimento geral as dificuldades e o problema que o atual sistema de transporte público do Rio de Janeiro possui. Após várias eleições com diversas soluções para propor propostas e resolver o problema, a resposta e a melhora não foi tão nítida como a esperada. Pedro Duarte, como candidato pretende ajudar a solucionar essa questão? Perfeito, meu querido. Agradeço desde já pelo convite, pela organização, pela mediação. É um prazer estar aqui também com os demais candidatos. Queria dizer que primeiro precisamos ter uma gestão, e aí falo tanto do atual quanto da passada, que são problemáticos em relação a isso. Precisamos de uma gestão de vereadores lá que sejam parceiros da inovação, parceiros da modernização, parceiros da tecnologia. Eu trabalhava nos últimos 2 anos com um deputado estadual do Partido Novo. Tivemos que entrar na justiça, apresentar uma representação de constitucionalidade que eu, como advogado, minutei e assinei para derrubar um decreto do governo Crivella que regulamentava a questão dos aplicativos, como o Uber 99, que na verdade não era uma regulamentação, era uma proibição, e foi isso que nós provamos na justiça, que exigia placa vermelha, que exigia a quantidade de carros, que fazia diversas exigências e proibições, que no fim o objetivo era acabar com o funcionamento desses aplicativos. Precisamos, então, de uma gestão de vereadores que sejam parceiros da tecnologia, que vejam os aplicativos, que vejam as empresas de fora que estão chegando, as empresas startup que estão se criando. Hoje a Buser, que faz o transporte intermunicipal, Rio, São Paulo, Rio, BH, vem enfrentando a justiça e agências reguladoras, e eles querem entrar no nosso transporte intermunicipal com investimento em tecnologia. Mas com as pessoas que estão lá hoje, nós só veremos muito combate a essa modernização e defesa daquelas empresas que, como bem sabemos, dominaram a cidade do Rio de Janeiro, e eu quero me colocar aqui como um parceiro da tecnologia e da inovação. A coisa tá feia, né? A questão do transporte público, né? Exemplificando melhor, a gente teve que vir pro estúdio algumas vezes antes do dia de hoje, do debate, e para pegar o BRT, né? Você senta, aí tinha uma senhora do meu lado, um exemplo mais real, né? A senhora do meu lado, pingando o corredor inteiro, né? E aí você acaba, toma um banho, né? Você pega o BRT, sai e toma um banho. A senhora velha do meu lado ficou toda molhada. Então é uma situação que realmente é preocupante, né? E não resolve nunca. 1 minuto e meio. Obrigado, gente, pelo convite, obrigado pela estrutura montada. Enfim, como nós estamos na Cefet, né? Vamos falar do jovem. Precisamos liberar para os jovens o passe livre. A questão da condução, ela está muito problemática. Primeiro que a prefeitura fez uma concessão para o BRT de 20 anos. A estrutura do BRT, inicialmente, ela era ótima. Só que o atendimento, o serviço, ele foi se tateando, né? E as principais linhas do Rio de Janeiro, para dar entrada ao BRT, foram sendo retiradas de circulação. Então, hoje, nós temos no Rio de Janeiro poucas linhas de ônibus. Temos um BRT que não está atendendo a maioria da população, a frota está reduzida, eles alegam que tem um calote. Realmente o calote ele existe em função do preço alto da passagem, que ele não atende a comunidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, os estudantes, muitas vezes eles ficam com o seu tempo reduzido, porque eles têm que esperar muito tempo o transporte, eles pagam uma passagem que não é acessível a eles, em função da maneira com que ele vem sendo apresentado, como você falou, chove dentro, quando tá muito calor, o ar-condicionado pinga, quando chove você tem que praticamente abrir o guarda-chuva, ele é super lotado, e reduziram demais as frotas em função, eles alegam dessa questão do calote, que na verdade é uma falta de estrutura deles, eles não estão se organizando para suprir as necessidades do povo carioca. E é uma concessão muito cara, que pega muito dinheiro dos cofres públicos e não atende a população. Então temos que reorganizar a estrutura do BRT, reorganizar as transcariocas e toda a finalidade para a qual ela foi proposta e retomar alguns ônibus para que atenda a população. E o passe livre ele é fundamental para que o jovem chegue ao seu local de estudo, tenha acesso à cultura e viabilizar os acessos através da mobilidade urbana. 11% da população leva mais de 2 horas no trajeto. Então você imagina, né? Saiu um estudo, foi esse ano, né? E mostrou que o Rio de Janeiro é a 3ª cidade no mundo que mais demora no transporte público, que é mais ineficiente, né? E aí, como é que o vereador na Câmara consegue ajudar para resolver isso daí?
articula com a Secretaria de Transporte, como é que faz? Candidato Pablo, 1 minuto e meio. Eu agradeço, sobretudo, a oportunidade por participar dessa mesa plural com dois candidatos de partidos com ideologias super diferentes, mas que nos respeitamos, sobretudo, com absoluta certeza. O nosso colega Pedro Duarte, ele fez uma explanação muito genérica, porque está muito implicada aplicativo. A cidade precisa discutir o que a nossa candidata muito bem contextualizou, que é efetividade, eficiência e custo-benefício. A cidade do Rio de Janeiro ela precisa ser modernizada. Infelizmente, desde a saída do governo Paes, a cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo com a mobilidade urbana. A Avenida Brasil é uma tragédia anunciada. Os nossos transportes eles são ineficazes, inefetivos e ineficientes. O ônibus ele não se integra com o trem, que não se integra com o metrô, que não se integra com o teleférico, com os favelados, com quem sofre com a periferia e que precisa de teleférico para chegar à Providência, que não se comunica com a bicicleta. A cidade, no tocante ao transporte público, eu como profissional de saúde, eu posso te afirmar que ela faz com que as pessoas tenham um contexto de saúde mental efetivamente sofrido. Elas adoecem porque elas sofrem num contexto de angústia, de ansiedade, de estresse por pagar um transporte que não é o mais caro do nosso país, é um dos mais baratos, R$ 4,05, mas ele é ineficiente, ele é quente e ele não respeita, sobretudo, a necessidade de ganharmos tempo. É necessário discutirmos quais são os meios que nós vamos estabelecer para alcançar o resultado de fazer com quem mora em Sepitiba chegar no centro da cidade com um transporte mais digno, mais eficiente e mais efetivo, mais rápido. E o aplicativo aí tem que ser discutido, mas uma vez que o nosso transporte público esteja atendendo e respeitando de forma legítima o direito do cidadão carioca de ter um transporte público que atenda a sua necessidade. Tá, o problema existe, mas como que o vereador eleito na Câmara consegue resolver? Porque o problema existe é consenso, né? Tem um problema muito grande no transporte público do Rio, mas como que o vereador consegue resolver? Ou consegue ajudar a resolver? Qual que é a solução? É para mim a pergunta? Isso. O vereador, ele é o